Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estou gravando neste exato momento o nosso estudo de número 11, uma besta que sobe da terra. É a continuação de Apocalipse, capítulo 13. Nós começamos na semana passada e vamos terminar no estudo de hoje. Pastor Wesley, por que o estudo de hoje está sendo gravado? Gente, um motivo muito especial. Minha filha Rafaela está completando 16 anos de idade. Ela está na cidade de Planalmira, no Goiás, perto de Abadiânia, próximo a Pirinópolis, e já tem algumas semanas, meses que nós não a vemos, só falamos aqui utilizando a tecnologia, e eu e a Joelma vamos lá fazer, então, uma surpresa para ela e uma surpresa para nós mesmos, né? Na verdade, é também a satisfação de encontrá-la e de poder parabenizá-la. Então, hoje, excepcionalmente, eu estou gravando a lição de número 11 e já vou dar de brinde e também um dever de casa para você, para o feriado. Já vou entregar para você também o link do próximo estudo, o estudo de número 12, que fala sobre os 3 anjos e as 3 mensagens para o nosso tempo. Beleza? Combinado? Então, olha, presencial é sempre melhor, ao vivo é muito melhor, mas excepcionalmente esses nossos 2 estudos nós vamos fazer dessa forma, tá bom? Mas quero te convidar agora para fazermos uma oração, porque o tema de hoje é fantástico. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Bíblia juntos. Os temas que estamos estudando são pertinentes e são relevantes para o nosso tempo e para a nossa salvação. Nos orienta através do Espírito Santo e abençoa cada um dos queridos que estão acompanhando esse estudo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, a semana passada nós começamos o estudo do Apocalipse 13 e vimos uma besta, e aí você já sabe que besta em profecia, você troca por animal, você troca por reino ou por um rei que representa um determinado reino, uma nação, um império. E no nosso estudo da semana passada, identificamos que a única nação, o único império, o único poder existente nesse mundo que cumpre as características de Apocalipse 13, dos versículos de 1 a 10, é justamente o papado. Roma, na sua forma imperial, e Roma depois na sua forma eclesiástica, né? Ou Roma papal. Então, a primeira besta do Apocalipse, ou seja, a primeira potência, o primeiro império, o primeiro poder que cumpre as características é Roma papal. Mas o que dizer, então, dessa besta que surge da terra? O que isso tem para nós? Então, eu quero te convidar, vou abrir para a gente aqui o nosso guia de estudos. Normalmente você acompanha, né, direitinho aqui. Então, vamos lá. Programação ao vivo, né? Desse jeito. Pronto? Então, você vai me acompanhando aí. Hoje nós vamos estudar sobre essa besta que sobe da terra. Como eu havia dito, em Apocalipse 13, versículo 1, nós temos essa besta que tem chifres, ela surge, ela emerge do mar. Ela tem também 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, guarde essa informação, 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, já identificamos, se você não fez o estudo anterior, por favor, volta lá, lição número 10, para você saber quem é essa primeira grande superpotência que surge de um lugar densamente povoado. E eu repito, aqui é um resumo, então nós estamos falando de Roma nas suas 2 fases, Roma imperial e Roma papal, ok? Então, e o que dizer de Apocalipse 13, versículo 11? O texto bíblico diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, e perceba que esses chifres não tinham, então, as diademas ou as coroas, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Bom, você já sabe que quando nós estamos falando de animal, de besta, nós estamos falando de um império. Pastor Wesley, por que os Estados Unidos da América é identificado como essa segunda besta de Apocalipse 13? E, queridos, é o que eu quero mostrar para vocês ao longo do nosso estudo de hoje. Então, enquanto a primeira besta
ela surge de um lugar densamente povoado. Você lembra que mar, água, significa justamente isso, simboliza densas populações? A terra é o oposto. Então quer dizer que esse próximo reino, e aqui eu já estou identificando junto com você os Estados Unidos da América, surgiria, né, viria de um lugar onde a população era escassa. Quando os Estados Unidos surgiu, e aqui eu quero fazer uma menção a um termo grego, esse termo emergindo, né, é a palavra anabainon, que é significa crescer como uma planta, algo que começa pequeno e que depois vai se tornando grande. Assim foi o surgimento dos Estados Unidos da América. Essa super grande potência queria se desenvolver e alcançar uma grandeza tão grande que faria diferença no mundo inteiro. Gente, quando nós olhamos para a história americana, acabamos identificando algo muito interessante. Os pais peregrinos chegaram aos Estados Unidos no ano de 1620. Vai guardando essas informações. E por que que eles vieram da Europa dentro de um barco chamado, né, de um navio chamado Mayflower? Porque eles estavam fugindo da perseguição religiosa. Você lembra quando foi o período da supremacia papal? Eu vou falar disso mais um pouquinho à frente. Começa no ano 538 e só vai terminar em 1798. Então, todos aqueles que pensavam diferente do poder da época, eles eram perseguidos até a morte. Então, estes homens e mulheres saíram ali da Europa em direção à nova, né, o novo mundo, tendo como base o desejo de terem liberdade civil e religiosa. O que nos faz, então, agora chamar a atenção, quero te chamar a sua atenção, para a questão dos dois chifres. Essa segunda besta, esse segundo reino, tinha dois chifres. Agora, perceba, esses chifres, vou repetir de novo, não tinham coroas, não tinham diademas. Por quê? Os Estados Unidos, essa nação foi construída com base em dois princípios bem claros, que aí então é uma referência a esses dois chifres, a liberdade civil e a liberdade religiosa. A independência americana, ela ocorreu em 1776. Lembra das datas? De 538 a 1798 foi o período da supremacia papal, onde o poder dominante lá na Europa era justamente o poder que foi dado ao Papa, que foi conquistado ao longo de séculos. E a nação americana só consegue a sua independência em 1776, ainda como uma nação muito pequena que, voltando para aquele termo grego, anabainon, ela estava num processo de crescimento, de desenvolvimento. Sabe uma das coisas que eles tinham como lema? Eles queriam um país sem rei e eles também queriam uma igreja sem papa. Por quê? Porque a perseguição que eles passaram, tanto civil e religiosa, realmente mexeu e muito com a vida daqueles que estavam sob debaixo, né, do poder de um rei e de um papa. Então, a nação americana, ela surge com esse propósito. Olha, um país sem rei, onde há liberdade civil e onde há também uma liberdade religiosa. Os chifres, queridos, pelo fato deles não terem coroas, como aquele grande dragão vermelho, nem a besta, como nós vimos agora em Apocalipse 13, versículo 1, é isso. Essa nova nação, ela não teria nem papa nem rei, mas seria uma república ou um poder democrático. O que é muito interessante, não é? Imagina uma nação que surge sem esses dois. Opa, desculpa. Programa ao vivo, mesmo gravado, né? Imagina que interessante, essa nação democrática, essa república, tem como princípio a liberdade civil e religiosa, o que nos faz lembrar
de que essa besta se parecia muito com o cordeiro. Gente, cordeiro, quando a gente fala de cordeiro na Bíblia, quem é que vem logo à nossa mente? Os cordeiros que eram mortos no Antigo Testamento, alguém que no Novo Testamento também era chamado de cordeiro. Quem é esse cordeiro? Isso mesmo, Jesus Cristo. O surgimento da nação americana, com esses princípios da liberdade civil e religiosa, falavam como um libertador, como um Cristo. Mas, com o desenvolvimento da nação americana, com o passar dos anos, o que nós estamos já, inclusive, presenciando é que aquele reino que falava, que parecia como um cordeiro, logo, logo mostraria sua verdadeira natureza, a natureza de falar como um dragão. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, né? Eu quero só reforçar que o artigo 6º da seção 4 da Constituição Americana diz assim: uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem o preço da discriminação, nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos. Gente, a liberdade para o americano é uma das coisas mais incríveis e, inclusive, é copiada por todas as nações, ou pela grande maioria das nações, que querem um país livre, um país para o seu desenvolvimento. Então, gente, olha, vamos lembrar algumas coisas aqui. De 538 a 1798, nós temos o período da supremacia papal. Então, o poder romano persegue todos aqueles que são contrários àquilo que eles ensinam, mesmo que o que é ensinado estando em contradição, né, entrando em contradição com a Bíblia. Quase que no final desse período da supremacia papal, alguns cristãos fogem da Europa, vêm para o Novo Mundo, se estabelecem nos Estados Unidos em 13 colônias e, em 1776, eles têm, então, no dia 4 de julho de 1776, a declaração da sua independência. O que eram os Estados Unidos naquele momento? Nada. Era apenas um país, uma nação que estava surgindo e que, muitos anos depois, aí sim, despontaria para o mundo. Queridos, é em 1783, sob os termos do Tratado de Paris, que é reconhecido, então, por fim, a independência americana. E desde então, os Estados Unidos gradualmente evoluíram em uma supremacia, se evoluíram para ser uma superpotência, passando a exercer, inclusive, influência na política, na economia, no mundo militar, cultural e tendo um destaque no panorama mundial. Estou falando alguma inverdade? Pensa comigo, essa não é a história da nação americana. Agora, queridos, só uma declaração aqui de Thomas Jefferson, né? Desde que uma pessoa tem o direito de escolher a sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, e aqui eu estou fazendo de novo a referência do artigo 6º da seção 4, né? Nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Gente, liberdade civil e religiosa são as marcas bem claras da nação americana. Mas lembra que eu havia dito, fazendo aqui referência a Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11, apesar de falar ou de se assemelhar a um cordeiro, logo essa nação iria fazer com que as pessoas a conhecessem como realmente ela é. O que diz Apocalipse 13, versículo 12? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, aquele mesmo poderio, aquele mesmo ato de comandar, algo que a primeira besta fez, lembra, durante o período da supremacia papal, essa segunda besta também faria, inclusive ao ponto de fazer com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Vamos lembrar um pouquinho do estudo anterior? No estudo anterior, nós encontramos que uma das cabeças da primeira besta de Apocalipse 13 foi golpeada como de morte. Quando é que isso aconteceu, gente?
no ano de 1798, quando o general Berthier da França, a mando de Napoleão, aprisionou o Papa Paulo VI, Pio VI, e o levou então cativo, e este veio a morrer nos anos seguintes. Bom, essa ferida mortal, de acordo com Apocalipse 13, versículo 12, ela seria curada. Mas como e quando isso começou a acontecer? E aí eu queria que você guardasse uma nova data que é muito importante para quem estuda a profecia bíblica. O ano de 1929. 131 anos depois que uma dessas cabeças aqui, você está vendo aí na imagem, as duas bestas, as duas potências. A primeira surge do mar, e uma de suas cabeças é golpeada como de morte. Porém, em Apocalipse 13, versículo 12, referindo-se à segunda besta que surge da terra, essa segunda besta, essa segunda nação, ajudaria no processo de cura da primeira besta e faria com que todas as nações do mundo adorassem aquela primeira. Gente, em 1929, Benito Mussolini, o líder italiano, ele assinou um acordo que foi conhecido internacionalmente, e esse acordo deu ao Estado do Vaticano 44 hectares ali dentro de Roma. E então, ali foi estabelecido o Estado do Vaticano. O que que nós temos de especial? E eu quero aqui ler sem perder nenhum detalhe para você. Desde aquela época, 1929, a popularidade, o poder são crescentes na vida do Vaticano, fazendo viagens pelo mundo, sendo aclamado por multidões, inclusive em países protestantes, como os Estados Unidos da América. E isso, inclusive, queridos, é muito notório porque nos últimos anos, a, o, as duas, vamos chamar assim, as duas visões tão distantes uma da outra, o catolicismo e o protestantismo, estão se aproximando. E aqui eu quero aproveitar para fazer uma observação. Nós estamos vivendo uma época que você precisa explicar alguns termos, senão você corre o risco de ser mal interpretado. Claro, se dependesse única e exclusivamente de Deus, todos nós seríamos um único povo, um único coração, uma única doutrina, um único pensamento, uma única direção. Mas nós estamos inseridos no conflito entre o bem e o mal. E o que que ocorre? De um lado, você tem aqueles que defendem as verdades bíblicas, e do outro lado, aqueles que defendem a contrafação ou a mentira anunciada ao longo de séculos. Então, não é possível, segundo a Bíblia, existir comunhão entre luz e trevas, entre o bem e o mal. Então, se dependesse de Deus, seríamos um único povo, um único sentido, uma única direção. Mas estamos justamente no meio de um conflito. E cabe a mim e a você escolhermos de que lado nós estaremos desse conflito. Agora, quando nós estamos falando, e aqui nós não estamos falando de pessoas, hein? Estamos falando de ideias, estamos falando de doutrinas. O mundo católico, ele é extremamente diferente do mundo protestante. Tanto que, lá em 1500, quando acontece a reforma protestante, houve um cisma, uma separação entre aqueles que entendiam que o catolicismo deveria permanecer do jeito que era, e entre aqueles que entenderam, não, a gente precisa fazer uma reforma, precisamos de ter doutrinas que estejam de acordo com a Bíblia. Então, houve essa separação. Mas incrível, gente, de 1929 para cá, essa reaproximação tem acontecido. Bom, do ponto de vista de amizade, excelente. O fato de um defender uma doutrina, o outro defender outra, nós não devemos nos opor às pessoas. Porém, não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou nos agradamos de um e acabamos, né, vai agradar um e desagradar outro, ou você agrada esse e desagrada aquele outro.
Então, eu estou falando de doutrinas, tá, gente? Porque uma das marcas do cristianismo que Cristo nos ensinou é amar aqueles que pensam diferente de nós. E discordar não é falta de amor. Discordar faz parte do processo daqueles que estão crescendo e se desenvolvendo no conhecimento, tá bom? Então, dito isto, eu vou continuar aqui o nosso estudo. Então, vamos lembrar, houve uma ferida de morte. Quando é que a primeira besta, o primeiro poder de Apocalipse 13 foi ferido? Em 1798. Napoleão manda o general Berthier invadir Roma, prende o Papa Pio VI, esse morre 2 anos depois. Parecia que o poderio papal iria se extinguir. Mas, em 1929, Benito Mussolini foi lá e deu a 44 hectares no que hoje constitui o Estado do Vaticano. Resultado, de lá para cá, essa ferida foi sendo curada. Como foi sendo curada? Para você ter ideia, a primeira vez em que houve um encontro, e aqui eu vou até mostrar para vocês, ó, vai haver essa união entre os poderes dos dois reinos, Roma e a Casa Branca, ou aqui, né, nós temos uma das... Eita, agora fugiu o nome, né? Hoje, depois da Covid, em setembro do ano passado, pensa, viu? Essa aqui é uma basílica e aqui é a Casa Branca. Então, esses dois poderes estão se reagrupando, é o que diz o versículo 14. O versículo 14 de Apocalipse 13 nos diz dessa união entre os dois poderes, poder papal e os Estados Unidos da América, a nação americana. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para você. Em 1982, 24 de fevereiro de 1992, houve um encontro que foi simplesmente histórico. O presidente Reagan se encontrou com o Papa, e nesse encontro, o Papa João Paulo II, e esse encontro foi chamado pela revista Time de a Santa Aliança. É isso mesmo, a Santa Aliança. Até parecia que a revista Time estava fazendo a sua referência ao mundo bíblico. Não era a intenção inicial deles, ou não era a intenção deles. Mas esse processo de reaproximação foi ficando cada vez mais intenso. Nesse primeiro momento, uma reaproximação diplomática. Gente, até 1992. Preste atenção nos tempos que nós estamos falando. De 1929 para 1992 é muito chão. Nunca havia ocorrido, né, não tinha ocorrido durante esse período nenhum encontro entre um presidente americano, até porque ele é presidente da maior nação protestante do mundo, com um representante da Igreja Católica ou do Estado do Vaticano. Mas isso aconteceu em 1992. Essa relação diplomática Estados Unidos e Casa Branca foi ficando mais intensa. E no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte: a segunda besta, os Estados Unidos da América, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante daquela primeira besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela ferida à espada e que sobreviveu. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão para você. Então, só recordando, durante 1260 anos, de 538 a 1798, há uma supremacia papal. Após esse período, em que, segundo Apocalipse 13, versículo 7, falando do primeiro poder, falando desse período aqui da supremacia papal, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, aquele poder inicial de Apocalipse 13, de 1 a 10,
ele pelejava, ele perseguia, ele lutava contra os santos do Altíssimo. E fez isso em todos os lugares onde se encontrava. Aqui nós temos cenas representando o período da Inquisição, onde pessoas que eram encontradas com a Bíblia ou seguindo os preceitos bíblicos eram mortas. Queridos, nesse processo de reaproximação, Apocalipse 13, os versículos 16 e 17 nos diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Gente, eu quero só, antes de avançar para esse assunto que envolve a marca da besta, fechar dizendo o seguinte: Apocalipse 13 fala de uma grande nação, ou de um grande poder, e aí já identificamos que esse poder era Roma no seu papel imperial e depois na sua fase papal. Esse poder perseguiria os santos, faria com que todas as nações vizinhas, todas as nações que estavam sob seu poder, adorassem a ela e tirando a adoração de Deus, transformando a verdade bíblica em verdades humanas. Mas esse primeiro poder foi golpeado como de morte. Lembrem que ano? 1798. Antes de terminar o período da supremacia papal, Apocalipse 13 fala do surgimento de uma segunda besta, de uma segunda nação, não mais dominada por um rei, não mais dominada por um líder religioso, nesse caso o Papa. Essa nova nação democrática, ela daria liberdade civil e religiosa para todos os seus habitantes, falando assim como se fosse um cordeiro. Porém, como já estamos vendo nos versículos que estamos estudando, esse segundo poder, Estados Unidos da América, mostraria sua verdadeira vocação, que era fazer uma imagem para o primeiro poder, para a primeira besta, fazendo com que todos tenham uma marca sobre a mão direita e sobre a fronte. E que quem não aceitasse esse sinal, então seria morto. Esse que não recebesse o sinal não poderia mais comprar ou vender. Somente aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Entendemos até aqui? Tudo tranquilo? Deixa eu citar só duas coisas para vocês aqui. A primeira é agora, tem que ser nesse instante. O primeiro Papa a discursar nos Estados Unidos da América, ali no Senado americano, foi justamente o Papa Francisco. Ele fez 3 discursos em lugares diferentes na nação americana. Um foi no Jardim da Casa Branca e esse outro discurso, agora de mais de 1 hora, no Congresso americano. Ele foi ovacionado por todos aqueles líderes, e a sua grande maioria protestantes e outros até mesmo ateus, de maneira assim muito entusiástica. Foi a primeira vez que um Papa entrou na sede do poder americano e discursou para a nação americana, inclusive tocando em alguns pontos bem sensíveis para aquele momento, inclusive para os dias de hoje. Então, essa aproximação entre o poder papal e a besta, a segunda besta de Apocalipse 13, ou seja, os Estados Unidos da América, tem ficado cada vez mais consolidado. Agora, queridos, o que é, afinal de contas, que os versículos 16 e 17 estão falando? O que é essa marca da besta? E aqui eu quero ser muito claro e franco com você. A marca da besta não é um chip, não é um cartão, não é o código de barras, não é QR Code. Esses elementos podem até ajudar, preste atenção, a moeda digital, a criptomoeda, né? Esses elementos podem até ajudar no processo. Mas quando alguém te perguntar o seguinte: o que é a marca da besta? Aí primeiro você precisa saber qual é a marca, qual é o sinal de Deus.
Lembra que desde que iniciou o grande conflito entre o bem e o mal, Satanás ele sempre põe uma coisa contrária ao que Deus explica? Então vamos lá. Deus disse assim: Adão e Eva, não comam daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. O que que Satanás disse para Eva? Eva, pode comer, você não vai morrer. Percebe a contrafação? Então Deus diz, ser humano, se você me desobedecer, você não vai ser um imortal. Você vai perder esse direito à imortalidade. Você só vai ser imortal se estiver comigo. Vem Satanás e fala, não, você pode desobedecer que você vai ser imortal. Então percebe a contrafação? Como é que Satanás ele trabalha? Deus fala assim, olha, vocês vão confessar os seus pecados a mim. O intercessor de vocês é Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz. E aí então vem Satanás e se opõe e diz, não, você vai confessar para os seus líderes religiosos. Percebe a contrafação? Deus fala assim, a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas aí vem Satanás e fala, não, você tem que pagar pelos pecados que você cometeu. Então você vai pagar você vai fazer alguma indulgência, você vai praticar determinadas coisas para você receber o perdão dos seus pecados. Então você percebe que Satanás, tudo que Deus apresenta de um jeito, ele vai lá e apresenta de outro. Quer mais um exemplo? Deus, ele lá em Êxodo 20 e depois em Deuteronômio 5, ele apresenta os 10 mandamentos. Ele escreveu com o próprio dedo. É assim que a Bíblia diz. Deus escreveu os mandamentos com seu próprio dedo. Aí vem Satanás e fala, não, vamos fazer umas modificações. E aí você tem os 10 mandamentos modificados. Nós vamos trabalhar essa questão dos 10 mandamentos em outro momento. Então, tudo que Deus apresenta de um jeito, Satanás vai lá e apresenta de uma outra forma. Gente, então, se eu quero saber qual é a marca da besta, qual é o sinal que me identifica com o poder que se opõe a Deus, é só eu descobrir qual é o sinal de Deus. Então, você quer descobrir qual é o sinal de Deus? Qual é a marca de Deus? Você quer descobrir mesmo? Então, vamos lá, me ajuda aí. Você vai pegar a sua Bíblia agora, vou pegar a minha aqui, a Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 20, os versículos 12 e 20, ok? Vamos lá? Ezequiel, pega a sua Bíblia aí. Você quer conhecer qual é o selo de Deus? A marca de Deus? E aí depois nós vamos descobrir qual que é a de Satanás. Ezequiel, capítulo 20, primeiro o versículo 12. E o versículo 12 diz assim, Ezequiel 20, o versículo 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Gente, será que tem algum texto que poderia ser mais claro do que esse? Deus está falando, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. A palavra santificar na Bíblia significa separar. Então, eu sou o Senhor que os separei. Por isso, eu estou dando a vocês um sábado como sinal. No versículo 20, ele vai repetir com algumas palavras diferentes. Diz assim, santifiquem ou santificai, ou seja, separem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que vocês saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, gente, vamos lá? Pergunta clara, inequívoca, me ajuda aí. Qual é o sinal entre Deus e os seus servos, o sinal entre Deus e o seu povo? A observância do dia do sábado, bem como de toda a lei de Deus. Até porque você lembra que Apocalipse capítulo 14, versículo 12. E daqui a pouquinho nós vamos ler Apocalipse 12, o versículo 17, nos diz que o sinal
entre Deus e o seu povo, ou a característica do povo remanescente, é que eles guardam os mandamentos de Deus. Gente, me ajuda aí, vai. Em Êxodo 20, Deuteronômio 5. Eu vou pegar aqui Êxodo 20. Em Êxodo 20 nós temos os 10 mandamentos. Qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, se o sinal entre Deus e o seu povo é a guarda do sábado, qual vai ser o sinal da besta, ou qual vai ser o sinal que vai ser imposto às pessoas, inclusive ao ponto deles não poderem vender e nem sequer comprar, para poder, logicamente, se alimentar, alimentar a sua família? Deixa eu te falar uma coisa. A marca da besta não é uma coisa literal. Por que que não pode ser literal? Uma tatuagem, um código de barras, alguma coisa. Porque nós estamos falando de um capítulo que é simbólico, que tem seus simbolismos. Então, a marca da besta não pode ser interpretada de forma literal. O Apocalipse revela que a marca possui algumas características. Quais são elas? Ela é concreta, ela é reconhecível. Sabe, deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês. Eu estudei numa escola pública até a quarta série, e aí nós fomos para um passeio da escola. E o professor, eu já sabia a respeito desse assunto, né, da marca da besta, sabia, assim, bem por alto, era um garoto. E aí, então, o professor passou com um pincel, riscando um X na nossa mão. Na hora eu me lembrei, gente, se isso aqui for a marca da besta. Quando ele passou, passei um pouquinho ali de saliva e vi que aquela marca saía. Olha a minha ignorância. Eu achava que a marca da besta seria uma coisa física, mas não é, queridos. Ela é concreta, ela é reconhecível. Porque senão, o que que acontece? Não teria sentido, não era uma prova. Outra característica, ela é imposta sobre os habitantes do mundo. Não vai ser só sobre um pequeno grupo de pessoas. Os indivíduos podem rapidamente identificar e, consequentemente, aceitar ou rejeitar. E a atitude pessoal diante dessa imposição implica em vida ou morte. Então, queridos, a marca da besta ela faz um contraponto com o selo de Deus. Se o selo de Deus é a observância do sábado, logo, qualquer coisa que seja contrária à observância do sábado se torna a marca da besta. Então, olha que interessante. Enquanto a marca da besta, ela traduz desobediência, rebelião contra Deus e adoração ao dragão. Já a marca de Deus, o sinal de Deus que acabamos de ler em Ezequiel 20, né, refere-se à obediência, adoração e submissão ao Criador. Então, queridos, nós estamos agora diante de um quadro muito incrível. Os últimos dois grandes poderes da Terra farão com que homens e mulheres não possam comprar, não possam vender, a menos que deixem de adorar a Deus. Aí você fala, Wesley, mas não é possível, será que é isso que está acontecendo? Deixa eu te falar, quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, uma das suas propostas foi assim para Jesus, olha, Jesus, vamos fazer uma coisa, vamos acabar com essa briga. É só você prostrar-se e me adorar, e eu te dou tudo. Satanás é um inimigo vencido, meu irmão e minha irmã. Escuta o que eu estou te falando. Satanás é um inimigo vencido. E sabe o que ele quer? Apenas tirar aquilo que pertence a Deus, que é a adoração, e com isso nos afastar do nosso Criador. E ele vai fazer de tudo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Agora, talvez esteja aí na sua pergunta, mas Wesley, o que é o 666? Amados, é um tema muito fantástico. Vou mandar um link especial para vocês sobre o tema do 666, que na verdade a gente tem que ler 666. Por quê? Porque esse número, ele não precisa ser calculado, não é, apesar do texto bíblico, aí como eu disse, né, tem um estudo todo sobre o assunto. A ideia não é pegar
e fazer um cálculo de tal forma que você vai lá e fala, olha, é fulano ou ciclano, é esse poder ou é outro? O que que acontece? Satanás ele quer levar o mundo inteiro para adorá-lo. Agora, ele não vai conseguir fazer isso com todo mundo, né? Porque um grupo de pessoas permanecerão fiéis a Deus, assim como Daniel foi fiel a Deus, os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como na época de Elias, os profetas estavam se dedicando a Baal, Elias achou que ele era o único que estava adorando a Deus, e Deus disse, olha, ô Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram perante Baal, perante outras divindades. Então, apesar de Satanás tentar fazer com que o mundo inteiro deixem de adorar a Deus para adorá-lo, ele não vai conseguir isso em 100%. Bom, o número 666 representa um sistema, não é um indivíduo, é um sistema. Olha que coisa interessante. Você lembra de Daniel, capítulo 2, onde Nabucodonosor teve a visão de uma estátua? Ó, se você não fez esse estudo, é bom fazê-lo, viu? No capítulo 3, Nabucodonosor manda fazer uma estátua toda feita de ouro. Essa estátua construída por Nabucodonosor, em Daniel 3, tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Ó, 60 de altura, 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Os deuses em Babilônia eram classificados por número. Gente, isso aqui é muito fantástico. O deus menor recebia o número 6 e o deus maior o número 60. Por isso que a estátua que Nabucodonosor mandou fazer toda de ouro tinha 60 de altura por 6 de largura. Agora, quando eles desejavam falar de todos os deuses, eles usavam o número 600. Então, queridos, nós temos aqui um paralelo entre Apocalipse 13 e Daniel 3. Daniel 3, Apocalipse 13, eles estão conectados. Esse número, irmãos, está em oposição a Deus. Tudo e todos que buscam se opor a Deus estão nesse processo de rebelião, são identificados com o número 666. Queridos, aqui apenas para você ter aí, depois você pesquisar, facilmente você encontra essa carta, eu também posso, tenho ela aqui em PDF, mas se você já quiser se antecipar, procura aí, Encíclica Papal Dies Domini, que fala sobre a santificação do domingo. O Papa João Paulo II escreveu essa carta, essa encíclica, e nessa encíclica ele defende que o domingo deve ser o dia reverenciado. Você lembra que semana passada eu mostrei para você esse livrinho aqui? Eu vou ler para você, esse livrinho é o Catecismo, né? E no Catecismo, aqui eu estou na página, cadê? Eu estou na página 573, diz assim, resumindo o capítulo: guardarás o dia de sábado para santificá-lo. No 7º dia se fará de repouso absoluto em honra ao Senhor. Opa, que coisa engraçada. De acordo com o catecismo, usando a Bíblia, o dia de guarda é o sábado. Mas olha só na continuação do texto. O sábado, que representava o término da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada com a ressurreição de Cristo. A igreja celebra, no caso a igreja romana, celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que é corretamente chamado de dia do Senhor ou domingo. O domingo deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa de preceito por excelência. No domingo e em outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso na mente e do corpo. Queridos, eu estou lendo, repito, o catecismo, e no catecismo
é dito que o dia para ser observado é o domingo e não o sábado. Mas entre a tradição humana e a lei de Deus, é a lei de Deus que deve ser observada. E se você for lá no livro de Êxodo, capítulo 20, os versículos de 8 a 11, que dia Deus pediu para que seja guardado? O sábado. O próprio Jesus guardou o sábado e não deu nenhuma ordem para mudança, nem ele e nem os seus discípulos. Podemos fazer esse tema em algum outro momento. Gente, desde 1929, o poder romano tem se tornado forte no mundo, inclusive decidindo, você que viveu um pouquinho mais, você lembra que a queda do Muro de Berlim tem tudo a ver com o papel do poder romano na política, coisa que outros países, inclusive os Estados Unidos, não conseguiram, o poder romano conseguiu. E parte daqueles que são os historiadores nos dizem que os muros de Berlim e o comunismo caíram justamente sobre a orquestração do Papa João Paulo II. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um grande conflito entre o bem e o mal, entre escolher servir a Deus ou servir a esse mundo. Ao finalizar o estudo de hoje, e aí lembra que eu falei na semana passada, é melhor a repreensão franca do que o beijo mentiroso. É por isso que Satanás não gosta, ele odeia o livro do Apocalipse, porque o Apocalipse, ele desmascara a, 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 toda a artimanha de Satanás. Como está acontecendo aqui um pouquinho no nosso país, poder censurar o livro do Apocalipse é a melhor coisa que pode ocorrer para o inimigo das nossas almas. Sabe por quê? Porque ele sabe que quem lê e estuda o Apocalipse descobre o que está por trás das cortinas. Então, diante do que nós estamos estudando, acabamos de estudar, eu pergunto a você, você acredita que o Senhor dará a você forças para manter-se firme na sua decisão de permanecer ao lado de Cristo? Eu acredito. Eu acredito que o Senhor vai me dar forças para manter-me firme, mesmo diante das provações. Segundo, desejo continuar estudando a Bíblia, a vontade do Senhor para a minha vida. Eu desejo. E você, deseja? Eu quero ler depois aqui nos comentários, né, do YouTube, ou você pode me mandar também. Eu vou ficar muito feliz em receber uma mensagem sua pelo WhatsApp. E terceiro, desejo adorar somente a Deus e não me inclinarei a outro poder que busque ocupar o seu lugar. O que você me diz? Você deseja adorar somente a Deus e não vai se inclinar diante de nenhum outro poder que queira buscar o lugar de Deus? Meu irmão e minha irmã, nós estamos tendo contato com o livro do Apocalipse. Esse livro tão precioso. Eu convido você a orar a Deus. Dizer, Senhor, o que nós estamos estudando é verdade? Então, o que eu preciso fazer? E nós estamos tomando as decisões ao final de cada estudo. Eu tenho orado por você que está estudando a Bíblia aqui conosco. Eu sei, as verdades bíblicas tem hora que batem de frente, né? Elas vão assim ao encontro, ou de encontro, às nossas crenças que foram cativadas, cultivadas por anos. Mas tem um Deus no céu que te ama e que mandou esse livro todo-poderoso, a Bíblia, né? Que inspirou a Bíblia, e o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, para nos conceder o rumo, o caminho que devemos seguir. Que Deus te abençoe. Então, já vou mandar para você o link do nosso próximo estudo. Você já parou para pensar quais são as 3 últimas mensagens de Deus para esse mundo que está chegando ao seu final? Está no Apocalipse, capítulo 14. Então, leia Apocalipse 14, a partir do versículo 6. E aí, então, nós vamos estudar esse tema, mas é no próximo link, é no próximo vídeo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado. Aqui encerramos esse estudo. Eu peço que o teu Santo Espírito nos convença
que não sejam as palavras do Wesley ou da igreja ou de outros pregadores, que seja a tua palavra, o teu Espírito Santo agindo em nós para nos mostrar o caminho que devemos seguir e a mensagem que devemos pregar. Nos dê um dia, uma noite, os dias da nossa vida vividos na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, um grande abraço. Vou ficar aqui com saudade, mas vou lá curtir um pouquinho da minha filhota, viu? Depois eu falo para vocês como é que foi esse dia do aniversário dela. Um abraço, fiquem na paz de Jesus e nos encontramos no nosso próximo tema, a lição de número 12.